começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Mal de Alzheimer é o tema deste programa no Espiritismo BH. E nós convidamos o nosso querido amigo e companheiro Henrique Zarnowski, que vai nos esclarecer algumas coisas muito interessantes a respeito desse assunto. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Eu gostaria de agradecer o convite, que representa de maneira objetiva o nosso papel na busca, na pesquisa, porque a curiosidade não é só nossa. A curiosidade são dos pacientes em sua fase de consciência, dos seus parentes, dos seus amigos, e isso desperta em cada um de nós, o desejo de associar para buscar um trabalho em que a gente possa ajudar, o enfermo na condição física, na condição mental e na condição psíquica. Eu queria agradecer ao Espiritismo BH por essa bela oportunidade. Henrique, o que é o mal de Alzheimer? Quando foi inicialmente identificado esse mal e quem o identificou? A doença de Alzheimer, ela é uma doença caracterizada pela degeneração progressiva dos neurônios, em termos gerais, significando que o indivíduo vai perdendo algumas faculdades com o evoluir da doença. A primeira descrição da doença data de 1906. A gente encontra referências como Alois Alzheimer. Ele descreveu a doença, ele era um psiquiatra e um neuropesquisador, mas ele denominou, na época, uma doença degenerativa. Algum tempo depois, provavelmente o seu seguidor, Emil Kraepelin, estudando os achados de Alzheimer, ele então, em homenagem ao seu mestre, ele declinou o nome da doença como doença de Alzheimer. Essa doença foi descrita na Alemanha. A Alemanha é o berço da doença de Alzheimer. E a gente vai encontrar informações assim, às vezes deformadas, quanto ao nome de Alois Alzheimer, porque aparentemente ele foi batizado com o nome de Aloísio, e posteriormente não se sabe o porquê, não há referência, ele passou a adotar o nome de Alois. Alois, se a gente for analisar, significa, ou melhor, a gente lê Alois, e em sua homenagem hoje nós temos um medicamento chamado Alois. Quais são então os principais sintomas e fases da doença de Alzheimer? Como eu disse a princípio, a doença de Alzheimer, ela é caracterizada por uma perda progressiva do número de neurônios. À guisa de curiosidade, o indivíduo já nasce com um determinado número de neurônios e com o passar, isso é fisiológico, com o passar da vida aqueles neurônios vão sendo destruídos, vão morrendo. Isso é normal na vida de qualquer indivíduo. Na doença de Alzheimer, o que acontece? Essa diminuição, a morte dos neurônios progressivamente aumentada, define o caminho pela qual a doença vai correr. O que eu quis dizer com isso? Se a gente tem um número determinado de neurônios e aquele número de neurônios decresce fisiologicamente, se existe uma doença que vai destruir o número de neurônios,
eu já posso começar a pensar que algumas funções do indivíduo estarão em um processo constante de deteriorização. Então, a doença de Alzheimer, ressaltando e deixando bem claro, é uma doença de caráter incurável, progressiva e que alguns delimitam como tendo 4 fases, outros delimitam um outro tipo de classificação como tendo 3 fases, mas na realidade, a doença de Alzheimer é uma doença progressiva, é uma doença que tem características em cada indivíduo a qual ele comete. E o que acontece? Cada indivíduo vai se comportar de uma maneira perante a diminuição do número de neurônios. Porque esses neurônios teriam, por exemplo, uma certa especialização na sua função fisiológica, então, a depender dos neurônios que estão sendo degradados, há o sintoma diferenciado. Exatamente. Os neurônios que estão sendo degradados, em resumo, são os neurônios responsáveis pela memória. Então, o que vai acontecer? Você me perguntou quais são as fases. Eu sou partidário da divisão em que nos orienta a dividir em 4 fases a doença de Alzheimer. Nós temos uma primeira fase muito interessante, que é a fase em que há uma perda leve da memória, alguns incômodos de comportamento, e é muito comum a gente ouvir falar assim, eu estava na rua e me perdi. Quer dizer, começam a haver pequenos lapsos de memória. A memória é o fator preponderante. A idade. Admite-se que o limite seria 60 anos. Mas hoje nós temos já casos relatados acima de 45 anos. Então, a doença de Alzheimer, ela pode iniciar aos 45, mas a característica fundamental é ela iniciar aos 60. E tem que tomar muito cuidado, porque como é 60 anos e foi um limite escolhido, existem outras situações, como o próprio envelhecimento do indivíduo. Nós temos fatores de estresse, nós temos outras doenças orgânicas que simulam exatamente a doença de Alzheimer. E nós temos que tomar muito cuidado para definir exatamente o que ou com o que nós estamos mexendo. Nós usamos muito a chamada lei minêmica de Ribot. O que é isso? É o que caracteriza a primeira fase. A pessoa, o indivíduo enfermo, tem a característica de perder a memória recente. Ou seja, ela guarda as informações passadas e esquece as principais informações recentes. Eu ia até te completar com uma pergunta, para que as pessoas possam compreender que nem toda perda de memória, então, é Alzheimer. Ou seja, quando é que o indivíduo deve começar a se preocupar, os familiares, para dizer assim, não, isso aí já pode ser sintoma de Alzheimer? Isso é uma situação um pouco delicada, porque, como eu disse, 60 anos. Muitas coisas podem acontecer aos 60 anos. Esquecer uma chave, esquecer de escrever um cheque corretamente. Agora, isso não é dizer que todo mundo que esquece isso tem doença de Alzheimer. Mas, quando a gente vai observar o indivíduo, nós vamos fazer uma somatória de certos valores que podem indicar, porque a primeira fase é uma fase muito difícil, que podem indicar o início da doença de Alzheimer. E a identificação dela, vamos dizer, a constatação é feita por algum tipo de exame laboratorial? Como é que é isso? Não existe um exame específico. O ideal, e não é feito, né, porque não é viável,
seria fazer a biópsia da região onde supõe-se estar havendo os problemas referentes ao início da doença de Alzheimer. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser perspicaz. São testes psicológicos, a princípio, testes laboratoriais para afastar doenças. Um exemplo, a diabetes. Por que a diabetes? Porque a diabetes faz com que haja alteração na camada de uma artéria, diminui a irrigação sanguínea em determinados pontos e a pessoa pode ter alterações que sugerem Alzheimer, mas ela tem uma patologia de base que é a diabetes e com isso a gente tem que ter muito cuidado. A aterosclerose é o outro problema. Acidente vascular cerebral, que é muito comum no nosso meio. Para vocês terem uma ideia, nós temos no mundo hoje 25 milhões de portadores de doença de Alzheimer. Só no Brasil nós já chegamos à cifra de 1 milhão de pessoas. Então, ela é uma doença incapacitante. E isso vai ter uma implicação muito importante, porque nós teremos que saber como lidar. A primeira fase, como eu disse para vocês, é uma fase de muita observação, tem que ser muito perspicaz para poder associar dados corriqueiros da vida. Por exemplo, você perguntar que dia é hoje, que mês, eles esquecem. Então a gente tem que ir somando. Como eu disse, é uma destruição de neurônios. Se há uma destruição e o neurônio ele não regenera, ele não cresce com o mesmo número, como eu disse a princípio, que você nasce, você não vai ter a mais, você vai ao contrário, é diminuir. Nós vamos então para a segunda fase. Essa segunda fase, em alguns estudos, é chamada de moderada. Mas a segunda fase, o paciente começa a perder algumas coisas referentes à memória. Ele começa a esquecer dados, ele vai a algum lugar e esquece por que está ali, não é isso? Ele começa a ficar um pouco agressivo, ele começa a manifestar sinais de apatia, de irritabilidade. Olha os dados que nós estamos trazendo para que, de posse de várias informações, somando a deficiência de memória com as alterações comportamentais, as alterações físicas que ainda não são muito intensas, mas nós já podemos perceber que existe em curso uma doença demencial. Por que eu usei o termo de doença demencial? Porque 70% dos portadores de demência têm doença de Alzheimer. Certo? Isso é um dado científico. Com o progredir da doença, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo controles, porque o cérebro é a casa máter. E havendo a destruição dos neurônios, nós temos que novamente entender. Isso eu faço questão de ser repetitivo, porque tudo está no progredir da doença. Se a doença começa aos 60 e ela tem um limite de progressão entre 15 e 20 anos, nós temos que entender que, sendo um curto espaço de tempo, os fenômenos no corpo físico, no corpo mental, vão se desenvolver de maneira lenta ou maneira rápida na dependência de cada organismo físico. Por quê? O sintoma de perda da memória é o sintoma comum, mas cada elemento desenvolve a doença de uma maneira diferente. Agora, é um detalhe muito importante. Até essa fase, o indivíduo é independente.
E a gente encontra uma referência muito interessante, porque falam que esses indivíduos, além da irritabilidade, além das dificuldades que ele apresenta, ele tem dificuldade de oferecer carinho e de fazer ajuda ao próximo. É muito interessante esse detalhe, não há assim uma referência positiva, isso é apenas dado de informação, de trabalhos científicos, de defesa de teses que já foram feitas, né? Com dados muito recentes. Então é muito interessante essa abordagem, por quê? Porque ele está perdendo a capacidade de entender o próximo. E de se relacionar também. De se relacionar. Eficiente. Aí nós chegamos à terceira fase. A terceira fase já é uma fase mais avançada, em que a memória, eu disse na primeira fase, a memória recente. Agora já é a memória antiga, começa a desaparecer. Esse é um momento de choque, porque ele pode parar de conhecer ou desconhecer, né? Parentes, onde ele se encontra. Ele pode se tornar mais agressivo porque ele está perdendo o controle e ele era um controlador. Há uma redução importante do vocabulário. As frases tornam-se curtas. E aí ele pode perder a condição, inclusive, de tomar banho. Então entram as condições higiênicas, né? De trocar de roupa. As necessidades fisiológicas estão afetadas. Em alguns casos, há uma perda nessa terceira fase do controle do esfíncter urinário. Então, vocês percebam que nós temos já um indivíduo numa fase de degradação psicológica, moral e física. É muito interessante a gente guardar isso, porque nesse momento o indivíduo que é controlador e independente, ele passa a ser um indivíduo dependente. E a gente não tem uma ideia porque os centros controladores do raciocínio da memória estão sofrendo um processo de destruição. A gente não tem uma ideia real do que está ocorrendo. Outro fator muito interessante que a medicina terrena chama de alucinação acontece nessa terceira fase. Ou seja, o indivíduo diz enxergar parentes que já partiram e às vezes nós já percebemos comunicações assim, sem nenhum preparo, né? E isso é um dado em que nós chamamos o psiquiatra no momento, né? Porque nós estamos falando, por enquanto, em medicina terrena, para que ele possa ajudar. E, finalmente, nós chegamos à fase quarta, ou a quarta fase, ou a fase terminal, em que o paciente o indivíduo está totalmente dementado, dependente, acamado. Como ele perde a condição de alimentar, de deglutir, né, que é um ato controlado, ele entra num processo de perda muscular. Então ele perde a capacidade de andar. Ele já vai ficar acamado. Quer dizer, ele ficando acamado, com a evolução da doença, nesse momento os cuidados se redobram. Primeiro, para não formar feridas, o que se chama de escara. Segundo, para você não dar o alimento e o alimento ir pela via pulmonar e desenvolver uma pneumonia. Então nós estamos percebendo uma coisa, a doença de Alzheimer em si, ela não vai matar. Mas as complicações advindas de um indivíduo que está totalmente dependente, com as suas ações normais totalmente deterioradas, a possibilidade desse indivíduo ter uma doença associada já é muito grande. Definindo então a quarta fase como sendo a fase terminal, como já foi dito anteriormente, é uma fase então em que há um indivíduo totalmente dependente, um indivíduo cuja memória foi-se, né?
e que se mantém vivo à custa daqueles que estão cuidando. É verdade que há uma prevalência maior desta doença em pessoas analfabetas? E se for verdadeiro, qual que é a razão disso? Isso é um questionamento muito interessante, porque a gente orienta as pessoas a fazer palavra cruzada, jogar xadrez. Mas por quê? Porque, olha, eu disse no princípio que nós nascemos com um número de neurônios. Esses neurônios têm sua vida útil e vão, com o tempo, fisiologicamente sendo destruídos. Agora, é muito importante salientar que nas pessoas cultas, e cultas eu digo pessoas que têm além de 8 anos, porque esse é um dado de estudos, à medida que eles vão forçando a memória, os neurônios têm que tomar alguma providência. E essa providência é formar ligações, o que a gente chama de sinapses. Eles começam a se interligar uns aos outros. E isso é um dado importante porque, como o analfabeto não usa a mente ou a memória de maneira usual, essas sinapses são muito diminutas. Se essas sinapses são muito diminutas e ele entra de um processo de Alzheimer em que há uma destruição celular de neurônios, não havendo sinapse, o que acontece? Aquele neurônio que através da sinapse poderia fazer um curto-circuito e diminuir a gravidade da doença de Alzheimer, no indivíduo analfabeto não existe. Então, é uma questão de treinamento. É por isso que a gente solicita muito, independente do tipo de doença que o indivíduo esteja correndo, que ele procure ler, porque o indivíduo portador da doença de Alzheimer, ele perde a capacidade de ler. A gente pede a eles que toquem instrumentos, se eles por acaso têm essa capacidade, que façam jogos, que participem de um programa, e isso é muito importante salientar, de sociabilização. Por quê? Porque se a característica da doença é isolamento, o isolamento vai piorando, nós entramos num ciclo vicioso. Se a gente promove a sociabilização, ele não vai ficar muito voltado para a sua doença. Ele vai, através, às vezes até usando um vocabulário mais simples, expandir, né? Por quê? Se ele está em minusvalia, se ele está deprimido, que é uma consequência, o que vai ocorrer? Ele sociabilizado, aquilo vai ajudar a expandir os horizontes dele. E com isso, a gente não vai curar, mas a gente vai retardar a evolução da doença de Alzheimer. No campo, então, da medicina terrestre, seriam essas ações preventivas? Haveriam outras? E há alguma ação corretiva da medicina em cima da doença de Alzheimer? Vou deixar bem claro. A doença de Alzheimer é uma doença em que há uma destruição dos neurônios. A gente não tem um medicamento com a capacidade de regenerá-los. Primeiro ponto. Segundo ponto, como eu disse anteriormente, existem medidas que eu vou falar como sendo sociais, que é a leitura, a sociabilização, jogar xadrez. Existem medicamentos que retardam, isso é um pouco a doença de Alzheimer. De uma maneira geral e global, para não entrarmos detalhadamente no mecanismo de ação desses medicamentos, a gente sabe, do ponto de vista médico, que há produção de determinados hormônios, entre eles a acetilcolina. Como há um aumento desse hormônio e o aumento desse hormônio causa a destruição celular,
nós temos que dar um medicamento que contrabalance a ação do hormônio. Para quê? Para evitar a sua ação tóxica, e diminuindo a sua ação tóxica, nós teremos então uma diminuição da agressividade da doença de Alzheimer. Não existem, eu repito, medicamentos ainda de conhecimento para a cura. Outro ponto que é muito discutido, e existem cientistas, e isso é muito recente, né? É o uso de substâncias para os quadros que o paciente apresenta. Um exemplo, se ele está tendo insônia, dá um medicamento para insônia. Se ele está tendo um surto psicótico, se ele está ficando agitado, dá um medicamento para isso. Então, é como se a gente estivesse tampando o sol com a peneira. Agora, já existe um grupo de neurocientistas que fizeram trabalhos randomizados, usando duplo cego, verificaram que não há uma diferença clara entre os indivíduos que são tratados nesses processos decorrentes da doença de Alzheimer e aqueles que não são tratados. Então nós preferimos dizer, né, e isso é bem claro para todos que trabalham com a doença, é que nós temos que evitar a progressão rápida da doença. Nós temos que saber manipular os medicamentos, porque são medicamentos tóxicos, ao mesmo tempo que eles ajudam, eles são tóxicos. Nós temos que usá-los de maneira progressiva e gradual, controlando os locais de ação desses medicamentos como tóxicos. Por exemplo, nós temos que controlar as provas de função do fígado. Nós temos que controlar os níveis pressóricos, nós temos que controlar o nível de frequência cardíaca desse indivíduo. Então, ele é um indivíduo que vai depender agora de uma equipe multiprofissional. E isso é um outro dado muito importante que eu tenho que colocar. Não é só o médico hoje o responsável. Existe fisioterapeuta, existe psicólogo, existe terapeuta ocupacional. Para quê? Para fazer com que aquele grau de atrofia possa não prejudicá-lo no seu caminhar para o término da doença. Se ele tem dificuldade de andar, a ação desses multiprofissionais é dar condição dele andar com apoio, fazer uma fisioterapia localizada, fazer movimentação, visando uma coisa fundamental que todo mundo esquece, que o portador da doença ele está deprimido, ele está apático. Estimular, essa é a palavra-chave para todo portador, não só todo portador de doença, para todo indivíduo como um todo. Ele tem que ser estimulado, porque nós acreditamos, né, que estaremos estimulando a energia vital. E estimulando a energia vital, poderemos estar estimulando a via natural de cura. Não que a doença vai ter cura, mas ajudando o indivíduo a ter uma condição de vida melhor. Henrique, qual a ligação da doença de Alzheimer com os aspectos espirituais do enfermo? Se a gente for analisar profundamente o que é o caminho da doença de Alzheimer, nós temos, vamos revisar um pouco, nós temos o quê? Uma destruição progressiva do número de neurônios. Isso leva a quê? Leva à perda de controle, à mudança de comportamento, até ao coma, ou seja, a perda total do controle do indivíduo. Isso é o que acontece. Agora, nós fomos procurar em Kardec se ele descreveria
ou teria escrito alguma coisa a respeito da doença de Alzheimer. Bem, eu disse no princípio da nossa conversa que a doença foi descrita em 1906. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Mas será que ele não deixou uma pista para nos mostrar no futuro uma possibilidade? Então ele faz um questionamento, se não me falha a memória, na questão 152 do Livro dos Espíritos, em que ele fala se num quadro agônico, que é a fase terminal da doença de Alzheimer, o espírito estaria ligado. Mas antes da gente responder esse dado, eu disse para vocês que uma das características do indivíduo portador de Alzheimer, isso é um perfil psicológico, é ser um indivíduo voltado para si. É ser um indivíduo em que não tem muita tendência em pensar no próximo. Um indivíduo egoísta. Indivíduo que não sabe declinar o seu amor. Então, nós temos nesse mostrar, nessa pequena definição comportamental, sinais de que o indivíduo que fica dentro de si, o indivíduo que não se preocupa com o próximo, ele é o quê? Ele é uma porta aberta para um processo obsessivo. Isso é bem claro para todos nós. Agora, a doença está evoluindo, está progredindo. Há uma dificuldade comportamental importante. O indivíduo perde o quê? Onde é que está o centro de controle? Está na mente. Se o centro de controle está na mente e progressivamente a ligação do corpo com o espírito vai se tornando frágil, o que é a consequência disso? Esse indivíduo, ele passa progressivamente a ser submetido às suas dificuldades de vidas passadas. Ele passa a ser agredido por quê? Porque ele não tem a capacidade básica da oração. Ele não tem a capacidade básica de realizar os seus pedidos. Pedi e obtereis. Ele perde a sua capacidade de controle. Ele perde a sua capacidade de comunicação. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, sujeito às vibrações inferiores, esse indivíduo, então, provavelmente, já nessa fase, está sendo submetido à ação intensa dos seus obsessores que vieram cobrar. Agora, no sentido inverso, tem indivíduos que surgem com a doença de maneira insidiosa, ou seja, abrupta. Então, a conclusão nesse momento que a gente chega é que isso foi obra de obsessão. A cobrança é muito grande. E a cobrança novamente está voltada para questões de posse, questões de dinheiro, questões de egoísmo, da dificuldade de ajudar o próximo. Voltando a Kardec. Kardec fala que, às vezes, num corpo agoniado, o espírito já está fora, ligado por pequenos liames. Se ele está ligado por pequenos liames, o que ele faz? Ele perdeu o controle sobre o espírito. Se ele perdeu o controle sobre o espírito, a consequência disso é que esse espírito vai ser agredido por aqueles que estão querendo cobrar. Ele pode ter, em outra fase, aquilo que eu disse que a medicina chama de alucinação, ele pode ter a visão hipertrofiada para enxergar os seus obsessores. Ele pode, no uso dessa faculdade doentia,
trazer informações sem caráter evangélico nenhum, mas esses espíritos obsessores. Então nós temos uma situação em que o indivíduo está exonerando num corpo físico as suas mazelas do passado. Por que ele está exonerando no corpo físico as suas mazelas do passado? Será que ele solicitou aquela prova? Será que aquela prova é uma prova em conjunto? Agora, se Kardec nos fala que o espírito pode estar fora, porque o espírito não precisa do corpo depois que ele desliga, mas o corpo, ele é movido por uma bomba. Aquela bomba cessou, o corpo acabou e o espírito já, na doença avançada, pode estar fora. Não é só na doença de Alzheimer, em comas avançados, né? Isso a gente fala assim com uma certa segurança, porque já acompanhamos pacientes em coma que teve o seu processo de desdobramento, né? Todo mundo gosta de citar o túnel, gosta de citar que encontrou algo diferente e que puderam trazer para nós essa gama de sofrimentos que representa o espírito fora do corpo. Você está dizendo em depoimento, depois de ter recuperado o coma. Exatamente. Então, em termos gerais, para a gente não ser muito prolixo, a gente tem um pensamento, ou seja, nós temos que lembrar uma frase do Cristo. Por que nós temos que lembrar essa frase do Cristo? Porque a gente, quando vê um indivíduo com a doença de Alzheimer, a gente blasfema, a gente xinga. Mas nós temos que lembrar que o Cristo foi muito claro em falar sobre ombros frágeis não se colocarão cargas pesadas. Se a gente tiver isso como norteador dos nossos sentimentos, né, e pensamentos, nós poderemos entender a fase das diversas doenças e o sofrimento daquelas doenças como sendo um processo de resgate controlado, né, programado e solicitado. No caso ainda dessa percepção de obsessores, que não seria um quadro geral para qualquer paciente de Alzheimer, são alguns casos que eles podem ter essa percepção, dessa aproximação? Nós não temos um dado científico para falar 10%, 20%, 30%. Isso não existe. Mas não são todos? Não são todos. Se alguns casos eles há a percepção. Porque nem todos os portadores de Alzheimer foram indivíduos egoístas. Nem todos foram indivíduos voltados para si, mas a gama, o perfil psicológico tende. Se nem todo paciente de mal de Alzheimer está acometido por causa de um processo obsessivo, então sugere uma espécie de prova também para os familiares. Então, qual seria a relação dessa doença com os familiares do enfermo? Esse é um questionamento muito interessante. Eu disse a princípio que a doença, o indivíduo parte na doença da sua individualidade, da sua independência, para uma dependência total. Esse indivíduo passa a depender de alimentar, de troca de roupa, de banho, enfim, ele fica uma criança. Aí a gente fala assim, será que a prova seria só dele? Aí nós temos que colocar de uma maneira bem clara. O que está ocorrendo com as pessoas que cuidam desse paciente? Familiares e principalmente os cuidadores. A primeira questão, será que eles não solicitaram a prova conjunta? Será que eles não solicitaram a prova só para eles? Por quê? Toda vez, e isso é visível, isso é claro, a família tem por norma reclamar
que ele está desligado, que ele está fazendo as coisas fora do horário, falando coisas sem nexo, pode ter aberrações do comportamento, como chegar num local e começar a rir sem ter uma razão. Então nós vamos ter algumas fases muito interessantes entre familiares e cuidadores. Menos nos cuidadores, mais nos familiares. Porque tem a primeira fase, que é da negação da doença. Ele não está doente. Ele está apenas passando por um processo de estresse. Depois entra na segunda fase, em que eu sou jovem, eu tenho que ainda cuidar da minha vida. Como é que eu vou cuidar dele? Como é que eu vou cuidar dele? Entra na terceira fase, em que aí vem um drama de consciência. Puxa, ele cuidou de mim, ele tomou conta. Aí eu começo a falar, esse Deus é muito injusto. Meu pai foi muito bom. Na hora que a gente teria condição de tudo, ele fica doente. Só uma curiosidade, você foi acusado alguma vez de ter dado o diagnóstico errado? Por essas razões? Apenas uma vez. Isso foi um fato muito curioso, porque eu fui chamado à casa de um paciente, e o paciente é a mania, que foi um dado que eu esqueci de citar, tem uma mania. Então ele ficava trancando todas as portas de armário. Depois ele voltava e olhava se estava sendo trancada. Isso, quando eu o atendi, já tinha 6 meses. Aí analisei, fiz as questões corriqueiras, as perguntas corriqueiras, e o indivíduo mostrou uma certa confusão. Chamei a esposa e falei, existe uma possibilidade de ser doença de Alzheimer, mas a gente precisa aí de um especialista do neuro para ele poder. O senhor está enganado. Eu falei, a gente é passível de erro, eu não sou perfeito. Chegaram 2 filhos dele e uma filha. Não só é muito jovem, eu até agradecia a oportunidade que me declinaram de muito jovem, mas eu expliquei as fases da doença, como é que eles não concordaram com isso. Então falaram que dispensariam e que procurariam um neurologista que se por acaso precisassem de mim. E isso ficou longe de mim, esse paciente, 1 ano, 1 ano e meio. Por acaso, no dia do meu plantão, esse paciente chega. Aí a esposa dele, muito humildemente, falou, doutor, eu queria pedir perdão para o senhor. Eu falei, não, eu aprendo muito com isso. Tem que pedir perdão, não. Mas de qualquer forma eu quis provocar aqui apenas para ilustrar o que você tinha dito, que há a negação da família. A negação. É como se fosse assim, vamos ter de enfrentar Exatamente. Um grande problema. Então vamos negar. Isso, recompondo o questionamento, então entra na fase em que você blasfema. Foi aquilo que eu disse, Deus é assim, Deus é o responsável, nós somos tão religiosos, nós ajudamos os outros. Quer dizer, há uma, vamos falar assim, há um momento em que todos culpam a Deus e se culpam. Se culpam por não terem observado algum sinal e culpam a Deus como responsável. Agora, é muito interessante isso. No momento em que aquele conjunto familiar começa a perceber que aquele que está ali é um parente querido, está na cama, você começa a desenvolver um sintoma, eu chamo isso de sintoma, resignação. O que a resignação vai facultar? Entender. Você estando resignado, você está entendendo, você vai oferecer carinho. Você oferecendo carinho, automaticamente você passa a amar mais aquele indivíduo. E é uma preparação psicológica para enfrentar a situação também. E aí você começa a entender. Se você tem uma fé baseada na eternidade do Espírito, você vai entender
que aquilo é uma prova do espírito enfermo, aquilo é uma prova sua por estar dentro daquele conjunto, é uma prova para os cuidadores que, entrelaçados, desenvolve algo muito importante, harmonia. Então aí você está ajudando ao enfermo a ultrapassar a prova. Está ajudando a si, porque você desenvolve aquilo que é básico. Amar ao próximo, para quê? Para amar a si próprio. Você entende a profundidade. E aí, nesse momento, nós podemos entender que a prova não é única. A prova é um conjunto, né? Em que todos envolvidos por dificuldades, mazelas do passado, estão ali reunidos agora para dar cumprimento à lei. Só que agora estão dando cumprimento à lei, conhecendo a realidade da lei de causa e efeito. Já que nós adentramos, então, essas questões voltadas ao espírito, em termos espirituais, há algum tipo de tratamento para o mal de Alzheimer? Bem, vamos então retomar a nossa conversa do que foi afirmado anteriormente. Existe um envolvimento entre o enfermo, entre a família e os cuidadores. Se existe um comprometimento e a tendência deste comprometimento é desenvolver harmonia, o que a harmonia faz? A harmonia modifica o caráter vibracional do ambiente. Isso é sabido. Se ela está movimentando o caráter vibracional do ambiente para elevação vibracional, o que vai ocorrer? Os protetores, os mentores, os responsáveis, vamos dizer, por aquelas provas, se aproximarão. E eles se aproximando, existe uma consequência lógica, que a gente poderia até denominar, não sei se de maneira muito correta, uma autodesobsessão. Ou seja, a aproximação dos mentores pela mudança vibracional vai fazer com que aqueles indivíduos que estejam cuidando recebam energias mais elevadas e, com isso, pensamento. A gente sabe que pensamento inferior cria formas, pensamentos negativos. Se estamos num ambiente de pensamento mais elevado, o que vai ocorrer? Essas formas, da mesma maneira que foram criadas a princípio, elas podem ser destruídas pela vibração, aí do caso do amor. Então aí nós já temos o primeiro início do tratamento. O que é o primeiro? É a harmonização. Porque você encontra muita contenda. Você encontra muita contenda em família, em domicílio, principalmente quando se fala em divisão de bens. Você encontra muito, não é pouco não. Outro dado, nós falamos então de harmonização do grupo. Agora, essa harmonização tem que ser mantida. Como é que ela é mantida? Um dos caracteres é o pensamento. Agora, como é que a gente fortalece isso dentro do ambiente? É o culto. Como é que processa o culto? O culto se processa de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Você está precisando manter a capacidade vibracional. Então você não vai fazer um culto, você vai fazer, em média, 2 cultos semanais. Está dizendo o culto do evangelho no lar. Só para ficar claro. É, o culto do evangelho no lar. Com fluidificação da água. E nos intervalos, leituras edificantes. Mas você poderá falar assim, mas o indivíduo não está ouvindo. Mas o espírito ouve, os acompanhantes que ainda estão tentando infiltrar vão ouvir, e
os protetores adquirirão mais consistência protetora. A gente pede para oferecer a água fluida como um medicamento ideal. É isso? Um medicamento energizado. E por fim, se esse indivíduo está na dependência, se a gente tem necessidade, fazer uma receita espiritual, né? Em local bem orientado, em casa espírita bem orientada, para que ele seja submetido ou uma reunião de desobsessão, o que a gente tem que observar se isso é importante, se isso é necessário, ou o que a gente chama de reunião de efeito físico. Mas você vai falar, mas o indivíduo já está totalmente destruído. É uma palavra feia, mas nós temos que usar essa palavra para entender que uma reunião de efeito físico vai fazer o quê? Recomposição perispiritual, né? Ou seja, nós estamos tratando, já fizemos o tratamento médico e coadjuvante, nós estamos fazendo o tratamento espiritual. Quanto ao grupo familiar revoltado, quanto ao grupo familiar em que há uma contenda, o que você tem que resolver? Quando você visita esse lar, normalmente é prece, à distância. Mas você poderá falar assim comigo, mas já está com dificuldade, capacidade vibracional baixa, mas a prece, nós temos no Evangelho isso bem claro, a capacidade da prece. A prece pelos obsediados, a prece pelos doentes. Então, nós temos que dar um campo favorável, mesmo dentro do sofrimento, porque como é que o samaritano age? Ele age naquela fresta de luz. Aí você fala assim, mas você não é um samaritano, mas eu posso ser o veículo desse samaritano. Então, nós temos obrigações, mesmo que o ambiente no qual o paciente esteja naquele momento possa se tornar um ambiente pelo menos um pouco mais salutar. É isso? Porque quando há, e isso eu já participei de algumas decisões, quando há uma disputa por bens, a morte faz parte, né? Porque é solicitado a todo momento que se faça atestado, que ele não tem mais capacidade de gerir os seus bens. Quer dizer, há um predomínio materialista. E a gente, conhecendo o que a doutrina nos orienta, a gente sabe o que vai acontecer. Nada vem por acaso e nada vai por acaso. Muito bem, Henrique. Então, o que nós podemos ou devemos fazer por aqueles que forem acometidos do mal de Alzheimer e que cruzarem, né, o nosso caminho aqui na Terra? É muito importante esse questionamento, porque a primeira coisa que acontece quando você se depara com o portador da doença, você se localiza dentro da doença. E o ato de você se localizar dentro da doença gera em você determinados medos. E esses determinados medos abrem a nossa caixa de pensamentos no sentido de saber o que a gente é, antes de saber o que ele é. É interessante que nós estamos num planeta de provas e expiações, nós somos egoístas, nós não perdoamos, a gente tem as nossas, estou falando a gente porque somos todos nós, temos as nossas dificuldades, as nossas inquietudes, os nossos desejos. Então, nesse momento eu acho que eu posso falar que eu tenho um longo caminho percorrido da medicina, são 35 anos. Não só os portadores de doença de Alzheimer, mas os portadores de doenças crônicas, em que falta a palavra. Eu aprendi uma coisa. Eu sou ansioso, às vezes um pouco apressado, mas eu aprendi a respeitar esses pacientes por conhecer progressivamente a prova
pelos quais, ou pela qual, né, porque às vezes são várias doenças, esses enfermos estão passando. Eles necessitam de cuidados médicos. Mas e os outros cuidados? Onde é que se encontram? Ele tem a fisioterapeuta, ele tem o terapeuta, ele tem o psiquiatra, mas ele tem a palavra? Como é que você consegue fornecer a palavra a um paciente necessitado? Você tem que desenvolver o que chama paciência. E é muito difícil desenvolver a paciência, porque a paciência, ela faz com que você, por alguns momentos, permaneça vigiado pela sua ansiedade, pela pressa, dando atenção a uma pessoa, o enfermo ou algum parente que necessita de uma palavra. Essa palavra, eles não estão querendo saber se vai ser curado, se vai ter medicamento, mas se ele vai sofrer. Então, a paciência que a gente traz para podermos informar em que condições esse paciente deverá evoluir para dar uma palavra, e aí vem o segundo sintoma, né? Carinho. Porque a paciência sozinha, com palavras que saem simplesmente da boca, não tem valor nenhum. E aí então você desenvolve algo muito fundamental: o sacerdócio de uma profissão. É nesse ponto exato em que a gente, buscando o que nós aprendemos como frequentadores da doutrina dos Espíritos, buscando entender que o Cristo disse sobre o amor, buscando saciar a nossa ansiedade, buscando trazer uma palavra de ânimo, de estímulo e principalmente fraternidade. Esse paciente faz com que aquela prova que está envolvendo o enfermo, o cuidador, a equipe de familiares, passa a te ensinar. Porque se a família tem que resignar, eu também tenho que me tornar resignado, por saber que eu sou impotente para resolver aquela situação. Mas ao mesmo tempo que eu sou impotente para resolver aquela situação, eu tenho uma certeza que através de pensamentos elevados que eu estou emitindo naquela hora, eu estou estimulando canais de acesso, não só ao espírito, mas também aos protetores daquele conglomerado familiar, informando que eu estou à disposição. Não que eu seja onipotente, que eu seja o único que faça isso, não. É porque eu aprendi a fazer isso. E para aprender eu sofri. Sofri porque eu não gostava de perder pacientes. Como eu disse, até esse momento foi o meu comportamento. Agora, nós temos todo um conjunto envolvido, principalmente o familiar. O familiar se declara, na sua grande maioria das vezes, culpado pelo fato de que as pequenas alterações que aquele indivíduo apresentou anos antes não foram valorizadas ou foram esquecidas, não deram atenção. Então, aí o papel de todo aquele que encontra com familiar de paciente portador de doença de Alzheimer, explicar que aquilo que o paciente, o indivíduo está passando, a prova dele. E que a família está envolvida nisso. Não por questões de culpa. Porque o
o limite entre o normal e o anormal é muito tênue, você tem muita dificuldade de definir. Então, é oferecer àquele componente familiar o quê? Amparo. Esse amparo é espiritual, é físico e no sentido também de ser um amparo social. Por quê? Eles desenvolvem uma sistemática de pensamento achando que ninguém mais gosta deles. Que eles estão com um indivíduo portador de uma doença contagiosa, quando o Alzheimer não tem nada a ver com contaminação. Então, é muito importante também a paciência, porque são indivíduos que precisam ser esclarecidos quanto à evolução, retirar o sintoma de culpa, mostrar a importância da vida com uma tendência mais normal, não ficar recluso no lar que não vai resolver nada. E que pensamentos elevados, de ajuda, participar de grupos, que eles perguntam, eu posso participar de grupo de terceiro? Pode. A vida não termina. Então, grupo de quê? De terceira idade. Sim. Então a vida não termina. A rotina tem que ser mantida. É lógico que nós temos um enfermo a cuidar. Mas na hora que a gente exime aqueles parentes de uma culpa, o processo flui de maneira bem diferente. Ou seja, é como se a gente estivesse tirando uma carga dos ombros daquelas pessoas. Não é isso? E aí podem e passam a entender melhor a doença de Alzheimer. Bom, nós conversamos aqui então com o Henrique Zarnowski. Agradecemos de coração a sua presença aqui no Espiritismo BH e te devolvemos a palavra para a sua despedida neste programa. O que eu tenho que falar é apenas agradecer, porque quando a gente programa algo, quando a gente estuda algo, quando a gente busca informações, nós podemos desenvolver para nós próprios capacidade maior de entendimento, seja ela de doenças no campo neurológico, seja doenças no campo psiquiátrico. Então eu gostaria de agradecer o Espiritismo BH por essa oportunidade e me coloco à disposição para novas empreitadas. Ok. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!